Fala galerinha Power, beleza? Você já teve a experiência de pegar o seu próprio código, suas próprias fórmulas, depois de um tempo que você escreveu, e aí você foi olhar aquilo ali de novo, e aí você olha e fica em dúvida daquilo que você mesmo fez, ou você pegou o aplicativo de outra pessoa para dar manutenção e foi lá olhar, e aí você olha aquele código e fala, meu Deus do céu, o que essa fórmula tá fazendo? Tá? Se você disse sim, e se você disse não também, esse vídeo é muito importante, porque a gente vai falar de uma boa prática de como deixar o código limpo, o código legível, o código inteligível. E para isso a gente vai conversar sobre a fórmula with, mas só depois da vinheta. Beleza, galera. Fiz um aplicativo aqui para a gente entender um pouco mais sobre a fórmula with. Vou colocar em tela cheia aqui. E olha só, essa é a definição que está na documentação da Microsoft. Calcula valores e executa ações para um único registro, incluindo registros embutidos e valores nomeados. E aí eu coloquei o Michael Scott aqui do lado falando, por que você não explica para mim como se eu tivesse 5 anos? Então vamos tentar entender isso aqui de uma maneira bem simples, como se a gente tivesse 5 anos, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um registro, tá? Se você não está familiarizado com essa nomenclatura, ou se quando eu falei registro você não entendeu bem, vamos dar uma olhada o que é esse tal de registro, tá? Registro nada mais é do que uma linha ali no seu banco de dados. E a convenção dele aqui dentro do Power Apps é estar escrito entre, me fugiu o nome em português, entre os brackets aqui, entre as chaves, não sei se é assim que a gente fala. E aí eu coloquei um exemplo aqui, tá? Onde o registro em questão é nome e idade, você tem 2 campos, tá? E aqui os valores, Leonardo, idade 21, e eu coloquei isso dentro de uma tabela. Então vejam só, dentro aqui das chaves, tá? A gente tem 2 registros, tá? Então quando você visualiza aqui na tabela, talvez fique mais fácil de entender, né? Toda a tabela tem ali diversos registros que compõem uma tabela, uma coleção. E isso aqui é um registro, tá? Bem simples. Agora, vamos ver como a forma with utiliza um registro, né, para fazer, performar fórmulas e outras coisas, como diz lá a definição. Então, eu coloquei aqui uma fórmula que é muito utilizada, né, em várias empresas, qualquer empresa, porque toda empresa tem um setor financeiro, que é o cálculo da fórmula dos juros compostos, tá? Você não precisa entender o que é juros compostos, nem nada disso, é só entender a fórmula matemática aqui, ó, que é o P vezes 1 mais I elevado a N. Só isso, tá? Não precisa entender nem o que é juros compostos. E aqui eu coloquei, tá, alguns campos de entrada para a gente colocar os valores dessa forma, do P, do I e do N, para calcular o S, tá? Então vamos olhar aqui, sem a fórmula with primeiro, como isso é calculado. Não, aqui está com a fórmula with. A gente vai chegar lá. Vamos voltar aqui sem with. Olha lá. Vou clicar aqui. Então veja. Da caixinha verde aqui a gente está pegando, tá, o aporte inicial. Então o P vezes 1 mais o I, que é a caixinha roxa aqui. Eu coloquei dividido por 100 para ele ficar em decimal, né? E elevado ao período, tá? Então basicamente é isso aqui. O que a gente fez? Só referenciou os controles, o text input, aporte, os juros e o período. Beleza. Aí eu coloquei mais uma coisa aqui que é o retorno. Então a gente, além de ter aquela fórmula que a gente utilizou anteriormente, a gente tem mais um negócio aqui que é dividido pelo montante inicial, né, no valor inicial, menos 1 sobre 100. Tá? Então, basicamente eu estou falando o seguinte, ó, o 112,68 dividido pelo 100, que é o valor inicial, menos 1. É isso que eu coloquei aqui nessa outra forma. De novo, referenciando aí os controles. Agora imagine o seguinte, tá? Aqui a gente está falando, tá deixando bem explícito, né? Que a gente está falando de fórmula de juros compostos. Eu coloquei a fórmula aqui. Imagina um cenário onde você vai abrir o aplicativo de outra pessoa em que ela está utilizando juros compostos e ela escreveu dessa maneira aqui, né? Vários cálculos lá dentro do aplicativo dessa maneira, tá? Você vai conseguir entender? Vai. Só que você vai precisar olhar ali e fazer um certo esforço, tá? É que aqui, assim, tá muito na cara, né? Mas imagina que você está performando diversas ações lá com juros compostos, né? Fazendo cálculos
mandando pro teu banco de dados, tirando de um, colocando em outro, isso aqui vai virando um monstro. Eu falo por experiência própria, as fórmulas vão crescendo cada vez mais, e se no meio de tudo aquilo ali você vê um negócio desse, né, vai ser mais uma coisa que você vai precisar fazer um esforço para entender. Agora vamos ver como a fórmula with deixa isso aqui mais elegante. Tá? Então vou colocar aqui com with, e a gente vai olhar aqui o valor total. Olha só. Então a fórmula with, ela tem dois argumentos aqui. Ó. Vamos colocar ela aqui. Ela tem o escopo, tá? O escopo é o registro. E aí quando eu falei de registro, ó, veja que eu abri uma chave aqui, outra aqui. E aí eu coloquei, né, os campos com o nome que eu quis aqui, ó, o P, o I e o N, né, que é o nome que a gente deu para as variáveis aí da fórmula. Eu falei, ó, o P é o valor, tá, dessa caixinha verde. O I é o valor da caixinha roxa. O N é o valor da caixinha azul. E eu deixei comentado aqui, ó, montante, juros, período. Então, primeira coisa, a gente deu nome aos bois aí, né? Dentro desse registro a gente falou, ó, o juros é isso, o montante é isso, o período é isso. Beleza. E olha só o que a gente faz em seguinte, a gente vai lá e escreve a fórmula, né? Escrevi exatamente a fórmula que está aqui em amarelo, eu escrevi aqui, né, no segundo argumento que chama fórmula. P vezes 1 mais I elevado a N. E pronto, acabou. Olha como fica mais fácil de entender, tá? Se alguém vem aqui e bate o olho, ela vai olhar e falar, ó, o P é essa caixinha roxa. O I é essa caixinha rosa aqui. E a fórmula? A fórmula é P vezes 1 mais I elevado a N. Ótimo. Ou imagina que você mesmo tá vindo aqui e você fala, putz, agora eu preciso acrescentar mais coisas nessa fórmula, né? Você vai vir aqui e editar diretamente a fórmula. Você não vai precisar pegar, né, da outra maneira, sem o if, e mexer nisso aqui, né? Simplesmente vai falar de P, vai falar de I, vai falar de N. Vai alterar a fórmula ali. E agora, né, vamos ver um cenário onde a gente incrementa um pouco mais, né? Que é quando a gente fala do retorno. Vamos ver a fórmula do retorno como a gente escreveria. Olha lá, então a gente escreveu o if, definiu o P, definiu o I, definiu o N, tá? E aí o que eu faço? Eu vou aninhar aqui, vou colocar mais um if dentro para falar qual que é o retorno, tá? Então eu coloquei mais um registro aqui, ó, falando que o retorno é aí essa fórmula aqui, ó, P vezes 1 mais I elevado a N dividido por P, que a gente pegou na anterior. E aí, deixa eu ver, dividido pelo aporte, né? Menos 1 vezes 100, tá? Então veja que, apesar de estar com bastante letras aí, né, a gente consegue escrever isso aqui exatamente como uma fórmula, tá? Agora imagina a gente fazer isso lá com os controles. Vou voltar aqui pra gente dar uma olhada, ó. Sem o if. Com os controles, aí ele fica assim, tá? Aqui, pô, a gente tem 3, 4 linhas, né? Tipo, você pode falar, nem é tão difícil assim de ler, tá? Não é nesse contexto aqui, porque a gente tá dando um exemplo e tá tudo explícito, tá? Mas imagina que o negócio vai ficando cada vez mais complicado, tá? Isso aqui não é um aplicativo de verdade, é um estudo, tá? Então imagina que para você e para outra pessoa ficaria muito melhor ler dessa forma aqui. Legal. A gente fez um exemplo aqui, agora eu vou deixar para vocês aqui mais um exemplo. E aí vocês podem fazer junto comigo aqui, ó. Que seria a gente fazer a quantidade e o preço, tá? Para chegar no valor total. E para isso a gente vai utilizar a fórmula with e o sem with também. Vamos fazer os dois, que nem no outro caso lá. E aqui, esse exemplo é legal vocês tentarem fazer junto para vocês aprenderem. Beleza? Então o total aqui, vamos lá. O total, vou colocar 2 pontos aqui, tá? E agora a gente vai fazer primeiro sem o if. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar a quantidade. E comercial, vou colocar aqui, ponto text. E vou colocar vezes o preço.
.text. Quando a gente coloca o operador aqui, a gente não precisa falar que é operador de multiplicação, a gente não precisa falar que esse texto aqui é um valor, né? Ele acho que fica implícito. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos supor que o produto lá, eu quero uma quantidade de 100 e o preço dele é 15 reais, tá? Então o total aqui tá falando que é 1.500. Beleza, essa é a forma que a gente pegou, né, sem o if. Agora vamos ver isso com o if. Deixa eu ver, já tinha escrito aqui, acho que ele tá pegando da outra tela ainda. Beleza. Valor total, vamos ver aqui, ó. Então, o if. Vou abrir o parênteses aqui. E aí eu vou pegar, né? O que é as nossas duas variáveis? A quantidade é o Q e o P. Tá, o Q, né? A quantidade tá aqui, ó, nessa caixinha. Então vamos colocar a definição da quantidade aqui. .text. Outra coisa importante também, né? A gente dá bons nomes aí para os nossos controles. Então esse aqui tá como aporte porque eu peguei da outra, mas vamos colocar text input quantidade. Nesse aqui, text input preço. Boa. Não adianta você adotar boas práticas em uma coisa e não em outras, né? Então vamos lá. Então aqui, quantidade, text input, quantidade, ponto, text. Eu vou deixar velho aqui, né, pra gente transformar esse texto em valor. E o preço. Preço, 2 pontos, é o valor do text input. Não, preço. Ponto. Text. Beleza. Pegamos os parâmetros aí que a gente precisa para a primeira parte do if. Agora vem a fórmula, né? A fórmula que a gente quer. E aí eu posso colocar um texto aqui, ó. Ah, não. O texto eu já coloquei antes ali. Então não precisa colocar o texto. Vamos colocar só a fórmula, né? Que é P vezes Q. E vou fechar aqui. E vou colocar aqui, ó, formatar texto. Aqui eu posso até comentar, ó. Quantidade. Dizem que o código bom ele não deveria ser comentado, né? Preço, porque ele é tão bom que você bater no olho você já entende, né? Mas vamos deixar os comentários aqui, ó. Quantidade e preço. E aqui a forma preço vezes quantidade. Então, olha só como é que ficou o nosso código do with. Ah, e teve mais uma coisa. Tem mais uma coisa que eu não mostrei para vocês, tá? Vamos só terminar esse exemplo aqui e eu já falo. Então é assim que ficou a nossa forma do if, tá? Assim ele fica com o if e sem o if ele fica dessa outra maneira aqui. Tá? Esse caso aqui é mais simples, tá? Não dá tanta impacto assim na leitura, mas é só um exercício para vocês fazerem, entenderem como construir a forma. Além de você fazer isso, né, para mostrar aqui, para printar na tela o valor, você pode colocar outras fórmulas aqui no escopo do if. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou utilizando, né, esse cálculo aqui, mas no fim das contas, estou fazendo esse cálculo para mandar para criar um registro, tá? Então, eu coloquei tudo que a gente fez aqui, né, nesses dois ifs, para calcular o retorno. Ele está com a fórmula errada aqui, mas tudo bem. Só para a gente entender. E aí, no lugar da fórmula aqui, eu coloquei o patch, né? Então, o patch eu estou criando um registro onde eu estou pegando o retorno, tá? Então, mais uma aplicação do if. Né? A gente fez todos os cálculos aqui e no final a gente está utilizando uma fórmula para enviar isso para o banco de dados, aproveitando o que a gente calculou ali, ó. Então, o retorno está aqui. Eu coloquei essa lista de vendas aqui, meio nada a ver, né? Eu coloquei na coluna vendedor, eu coloquei o retorno.
era só pra testar, foi a primeira que eu achei. Tá, mas só mais uma maneira aí da gente, né, utilizar o if. Ainda existem outras maneiras de você utilizar o if, mas para não ficar tão grande, já tá com 15 minutos o vídeo, a gente pode tratar em outros vídeos aí. Deixem nos comentários se vocês querem ver mais aplicações da fórmula if. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. Para ajudar a gente, deixa aquele like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Um abraço.